E aí galera, bom dia, tudo beleza com vocês? Brasileiros e brasileiras, tudo maravilha? Galera, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui sobre imóveis, né? Mais especificamente sobre locação, né? Eu vejo muita gente reclamando, passando por perrengue aí na hora de uma locação, principalmente locação residencial, né? E eu vejo muita gente passando dor de cabeça mesmo. Por quê? Porque na hora de fazer um contrato, né, não se atém a certos requisitos, né? E acaba tanto o locador como o locatário entrando em ciladas, né? E correndo aí disputas judiciais, né? Devido ao não fazer acordos, né? Na hora de fazer certo tipo de serviço, né? E eu vejo muita gente reclamando, muito, passando por muita situação dessa, né? Que é em relação às benfeitorias, né? Nos imóveis, né? Pessoal, sempre que você for alugar imóvel, procure como eu falei, eu falo sempre, procure um corretor credenciado, um corretor que tenha bastante experiência na área, né? Porque muitas vezes, pessoal, tem corretores que são especialistas na área de vendas, mas eles não são tão muitos não gostam de mexer na área de locação, né? Porque a locação realmente é muito trabalhosa, ela dá muita dor de cabeça. E tem muitos corretores que eles não gostam dessa área, né? Da área da locação, que ela dá bastante trabalho, né? E um dos assuntos que eu vou falar hoje, como eu falei agora há pouco, são as benfeitorias. Pessoal, nós temos três tipos básicos de benfeitorias no imóvel, né? Nós temos as benfeitorias úteis, né? As benfeitorias necessárias e as benfeitorias voluptuárias, né? E o que são as benfeitorias úteis? A benfeitoria útil é aquela benfeitoria em que o inquilino faz, mas que ela tem realmente ela tem uma finalidade apenas de utilidade, né? Você pode morar no imóvel, né? Mesmo sem esse tipo de benfeitoria, né? Não vai te impedir de estar morando, de estar residindo no imóvel, né? Então vamos lá aos exemplos, né? De benfeitoria útil. Tem várias, né? Eu vou citar apenas alguns exemplos aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Tem, por exemplo, o inquilino fez um forno, botou um forno numa casa sem avisar o proprietário, né? Essa benfeitoria ela é apenas útil, né? Ela tem utilidade, né? De repente para isolar termicamente, né? Dependendo da região, se fizer frio, ela já tem um isolamento térmico, né? A questão da sujeira que ela ajuda muito a diminuir, né? Então essa é uma benfeitoria útil, né? Ela tem utilidade, mas independente disso você tem condições de morar numa casa, né? Tem também grades nas janelas que as pessoas colocam, tem uma utilidade, né? Traz mais segurança, né, para você, mas não necessariamente você só mora no imóvel se tiver grade, né? Então, nesse caso, grade nas janelas, no portão, na porta, né? Também a gente pode considerar uma benfeitoria útil, né? E, por exemplo, nós temos também. Gente, essa é um tipo de benfeitoria que dá muito problema. Eu vejo muita discussão, muito inquilino se desentendendo com o proprietário, com o locador do imóvel, né? Que é a questão da pintura. Mas é uma coisa tão simples, mas que dá um problema, pessoal, que eu vou te dizer, viu? A pintura também, pessoal, ela é uma benfeitoria útil, né? Você pode muito bem morar no imóvel, a pintura não está 100%, não está bonita, ou a cor não é a que eu gosto, mas independente disso, você tem condições de morar, né? E aí muitas vezes a pessoa pinta, né, sem comunicar ao proprietário, né, muda a cor, né? E aí depois quer ressarcimento, mas nesse caso aí não tem tanta, o proprietário não tem a obrigação de ressarcir, né? Essa questão da pintura, que como eu falei, é uma benfeitoria útil. Você pode morar no imóvel, na casa, independente da cor da pintura, da cor da tinta, né? E tem também uma benfeitoria útil, né? Que tem utilidade. No caso seria um muro, por exemplo. O muro ele é uma benfeitoria útil, né? Você tem privacidade, você tem mais segurança, mas também não impede você de morar no imóvel. Quantos milhões de imóveis, né? Milhares, milhões de imóveis tem aí pelo Brasil que não tem muro, né? Não tem muro, não tem grade nas portas e janelas, não tem cerca elétrica, né? E as pessoas moram normalmente, né? Então, o muro também, com a cerca elétrica, ele é uma benfeitoria útil, né? Tem uma utilidade, né? Como a gente falou, dá
a sensação de privacidade, dá mais privacidade, né? Gera mais segurança, mas ela se encaixa numa benfeitoria útil, né? E tem várias outras também. Eu estou falando aqui apenas para dar uns exemplos, né? Dos tipos de benfeitoria. E também nós temos as benfeitorias, pessoal, benfeitorias necessárias, né? São aquelas que realmente o inquilino tem que fazer, porque senão fica inviável a pessoa morar no imóvel, né? Por exemplo, uma pia quebrada, uma pia que caiu e quebrou, né? É uma benfeitoria necessária, né? Qual a pessoa que vai morar na casa não tem uma pia para lavar uma roupa, para lavar uma louça na cozinha, né? Então, essa aí já parte de uma necessidade, né? Tem vaso sanitário, né? O vaso sanitário a pessoa tem que ter, né? É uma benfeitoria necessária, né? Às vezes está com defeito, quebrou, né? E aí você tem que ter um vaso sanitário, né? Qualquer pessoa quer um vaso sanitário na sua casa, né? Então isso a gente considera uma benfeitoria necessária, né? Por exemplo, porta ou janela, né? De repente está danificada, né? Danificou. Então isso aí também é uma benfeitoria necessária, né? Porque você não vai morar numa casa que não tem a porta, né? Que a porta esteja quebrada, com a janela, né? É diferente do muro, né? O muro você pode morar numa casa sem um muro, mas se você morar numa casa sem porta, sem janela ou danificada, né? Que não esteja dando pelo menos um mínimo de segurança, né? Isso aí é uma benfeitoria necessária também, né? E para finalizar o vídeo, pessoal, vamos aqui nas benfeitorias voluptuárias. Exatamente, benfeitorias voluptuárias. Existe essa benfeitoria também, que nada mais é, pessoal, que benfeitorias mais para o gosto da pessoa, que ela não tem nem necessidade nem utilidade, né? Principalmente para locação, né? Que é, um, é uma moradia temporária, né? Você vai ficar ali apenas uma temporada, né? Entendeu? Então, o que se encaixa nas benfeitorias voluptuárias? Pessoal, esse eu acho que é o principal, né? Que é a piscina. Muitas vezes a pessoa, assim, é muito raro, mas pode acontecer do inquilino alugar um imóvel e simplesmente ele fazer uma piscina sem comunicar ao proprietário. Gente, você pode morar em qualquer imóvel, qualquer casa sem ter piscina, né? Isso aí já é uma coisa particular da pessoa. Então, isso aí você faz sem necessidade nenhuma. Você faz apenas para seu gosto, né? E como eu falei, sem comunicar o proprietário, eu acho é o tipo de benfeitoria, pessoal, mais complicado. Que você pode correr risco de perder na justiça, porque o proprietário pode alegar, não, ele não teve minha autorização e praticamente o que vai impedir ele de morar na casa? Ele só mora se tem piscina? Não. Então, ele fez apenas para deleite dele, né? Ter uma piscina, tomar um banho de piscina, chamar os colegas, né? Então, piscina, pessoal, é uma benfeitoria voluptuária. Cuidado na hora que você for querer fazer uma obra dessa na casa de um locador, né? No imóvel locado. Você pode ficar no prejuízo, né? Porque ela se encaixa como benfeitoria voluptuária, né? Outra benfeitoria voluptuária também é churrasqueira, né? Que já combina com piscina, né? É outra benfeitoria voluptuária. Você está fazendo uma obra dessa apenas por seu gosto, apenas para deleite, mas não lhe impede de morar no imóvel, né? Não impede você ter conforto, né? E é isso aí, pessoal. A benfeitoria voluptuária, que foi a última, né? Elas são uma das mais difíceis de você reaver, né? Porque a justiça pode entender que não tinha necessidade nenhuma, você fez a bel prazer e o proprietário ele não é obrigado a ressarcir nada esse tipo de benfeitoria, né? As outras duas benfeitorias, tanto a última como a necessária, por mais que a necessária não seja tão, como é que se diz, impeditivo, mas dependendo do que seja, a pessoa pode entrar em acordo, em comum acordo, o locatário entrar em acordo com o proprietário, né, para ressarcir uma parte ou diluir, né, o custo daquela obra. E aí é como eu sempre digo, mesmo sendo uma benfeitoria útil ou necessária, pessoal, o bom é sempre você entrar em contato com o locador, com o proprietário do imóvel, né, para você comunicar a ele que quer fazer essa obra e saber se ele vai aceitar.
né? E aí, se ele aceitar, você faz o orçamento, né, do material, faz o orçamento da mão de obra, passa para o proprietário todo o valor total, olha, o valor do material e o valor da mão de obra para fazer essa benfeitoria vai ser o valor X, o total X. Né? E aí você entra em acordo com o proprietário, se desconta logo no primeiro aluguel ou se desconta ao longo dos aluguéis, né? A maioria faz assim, né? Vai descontando proporcionalmente, dilui no valor no tempo do contrato, né? Se for em 12 meses ou 24 meses, vai diminuindo todos os meses um pouco, né? Mas o importante é você acordar com o proprietário, né? Essa benfeitoria. E evitar problema, né? De você fazer a benfeitoria sem avisar o proprietário e isso aí cair na justiça. E aí é dor de cabeça, é honorário, entendeu? Então, procure o proprietário antes de fazer a benfeitoria. Eu indico para todos os meus clientes, faça um acordo com o proprietário, né? Fecha um acordo tanto de material, de valor de material, como valor de material de mão de obra. Porque ele pode alegar, pessoal, que de repente você fez sem avisar e ele poderia fazer mais barato. Né? Vamos supor uma benfeitoria de R$ 2.000, ele pode alegar que conseguiria por R$ 1.000, entendeu? E o juiz pode dar ganho de causa para ele. Né? E você pode acabar ficando sem esse ressarcimento, né? Então, sempre que você for fazer uma benfeitoria, por mais que seja útil ou necessária, procure o proprietário do imóvel, sente com ele, faça um acordo, bote no contrato. Né? É importante também ter contrato, né? Fale com o seu corretor para fazer um aditivo no contrato, né? Só colocar lá que em comum acordo, locador e locatário concordaram em fazer a benfeitoria útil ou necessária, né, no valor X de tanto, que será diluído nas mensalidades do contrato vigente. Muito simples, né? Você fazer ali no contrato tudo certinho, no final vai estar tudo certo. É segurança tanto para você, inquilino, como para o locador, né? E no final sai tudo certo, sem problema algum. Beleza, pessoal? Então procure um corretor que tenha credenciado, que tenha bastante experiência, porque aluguel, pessoal, é um negócio, eu costumo dizer sempre, é um negócio muito melindroso. Aluguel é muito detalhezinho e às vezes passa despercebido e você pode ter um prejuízo, né? Entendeu? Beleza? Então a dica de hoje era essa, pessoal. Locação. Valeu, obrigado, até mais.